Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, Um Brinde ao Nada. Este livro que tem uma boa notícia, uma boa novidade. Ele acaba de entrar para a agenda de outubro do Clube do Livro, da Roda de Conversa, que funciona na Biblioteca Municipal de Sorocaba. Participe! Entre no meu perfil, escritor _ Carlos Araújo, e eu dou mais detalhes lá dessa participação na agenda de outubro com este livro, neste Clube do Livro. Ok? Então, vamos prosseguindo aqui. Hoje nós temos um entrevistado que é o rapper Márcio Brown. Tudo bom, Brown? E aí? Boa tarde a todos, boa tarde, Carlos, boa tarde, Lucas. Lucas, a todos os ouvintes aqui do podcast, né? O podcast do Estúdio 48, não podemos esquecer, para todo mundo compartilhar aí também, que é importante, né? Uma honra de estar aqui com vocês nessa tarde. E aí, Lucas, estudou o que é rap, estudou hip hop? Eu dei uma estudada, eu fui até os primórdios do rap lá, do hip hop. Eu também vi a história como começou no Brasil. Estamos começando aqui mais um programa do Pense Comigo, aqui no Estúdio 48. Queria agradecer ao Márcio Brown pela presença, agradecer o Pudim aqui, o Leandro, o Pudim que hoje chegou com um sorriso, viu, Araújo? Que estava chegando na nuca aqui. Quase deu a volta no rosto dele aqui, porque ele fez alguma coisa aí, uma viagem que deixou ele muito feliz. Então, parabéns ao Pudim. Queria agradecer a toda a sua audiência. Quem está chegando aí, por favor, curta, comenta, compartilha, manda mensagem no chat, faça pergunta para o Brown, para mim, para o Araújo, pergunta qualquer coisa sobre a história do hip hop, do rap. E também agradecer também a nossa audiência, que também não é só de Sorocaba e região, mas também é do Brasil e de fora também, Araújo. A gente recebeu visitas de outros países, recebeu visita da Índia. Uma surpresa, né? Uma surpresa. A gente recebeu visita de Portugal, nossos irmãos portugueses, Cristiano Ronaldo, recebemos visita da Espanha, de países assim que eu nem imaginava, Cazaquistão, da Rússia. Então eu queria agradecer a toda a nossa audiência aqui que ultrapassou o Oceano Atlântico, o Pacífico e está no mundo. Muito obrigado, pessoal, e vamos aqui em mais um episódio do Pense Comigo. E aí a gente ficou, ele falou Cristiano Ronaldo brincando, claro, né? Não, claro. que assim, nós encontramos mesmo a audiência em vários países. Aí a gente fica pergunta, como dizem que sorocabano está em todo lugar no mundo, com certeza é algum sorocabano, né? Com certeza. Não, mas sabe o que é? Não é que eu falei que o Cristiano Ronaldo estava assistindo. É que assim, quando eu falo um país assim, principalmente Portugal, eu acabo falando uma pessoa que é muito importante para esse país, tipo Portugal. Já me vem à mente Cristiano Ronaldo, então eu acabo falando Portugal, Cristiano Ronaldo. Se eu falar assim, França, eu já acabo falando Zinedine Zidane. Se eu falar Índia, acabo falando Gandhi, entendeu? Então eu falo um nome que é muito importante para o país e acaba me vendo na mente, assim, acabo falando. Estados Unidos ia falar o Messi. Mas foi uma grande surpresa. Que o Messi agora está sendo importante lá. Você às vezes não tem ideia do alcance da internet, né? Por isso que você tem responsabilidade no que a gente fala, inclusive. E esses canais de comunicação, como é o rádio, né? O rádio e os podcasts nunca vai morrer, eu acho, viu? Pode acabar a TV, pode acabar, mas o rádio, onde que as pessoas ouvem, isso vai estar sempre no ar aí, né? E além de rapper, você é radialista também. Também. Eu sou formado pelo Senac Sorocaba aí, já há uns 5, 6 anos eu fui formado lá. A primeira, acho que eu não sei se era a primeira ou segunda turma do Senac Sorocaba, mas uma das primeiras turmas lá do Senac. E agora? E você também é palestrante, né, Brown? Você também é palestrante, né? Também. A gente faz palestras sobre periferia, violência, racismo, né, movimento negro, né, a cultura periférica. A gente está sempre participando. E antes do Araújo falar o seu perfil aqui, eu queria pedir para o Araújo evitar de falar para mim o verbo cavar. Cavar, porque desde o domingo eu tô traumatizado com esse verbo. Eu cavo, tu cavas, porque aconteceu uma coisa num jogo que o jogador fez uma cavada no momento que não era para fazer, é um momento muito importante, então eu fiquei traumatizado com esse verbo. Eu cavo, tu cavas, e outra, ele nem sabia cavar, porque se soubesse cavar, ia ser cavar, mas não, ele deu cavadinha.
Então deu no diminutivo. Então eu não aguento ouvir esse verbo cavar, fiquei traumatizado. Então, por favor, não fale cavar aqui. Então, Márcio Brown, ou M.R. Brown, Márcio Roberto dos Santos. Desde 1989, Márcio Brown tem sido uma figura proeminente no cenário do hip-hop. Fundador da Associação Ação Periférica, 2006, e criador da Escola de Hip-Hop de Sorocaba, ele é um empreendedor social e cultural que utiliza a poesia periférica e o rap para promover um mundo antirracista. Em 1998, gravou o primeiro CD de rap de Sorocaba com o grupo Fora do Crime e colaborou com DMR 13 Volts e a banda Fuzue, misturando hip hop e capoeira. Dirigiu o documentário Hip Hop em Movimento, 2007, e lidera o projeto Nossa Cara Preta, que celebra a identidade afro-brasileira. Fundador do grupo Rap ao Vivo, 2023, Márcio é natural de Sorocaba, São Paulo. Em sua carreira solo, M.R. Brown realiza shows, palestras e oficinas de hip hop, compartilhando suas experiências e mensagens conscientes. Formado em sonoplastia e rádio pelo Senac Sorocaba, ele aprimora constantemente suas habilidades musicais, produzindo trilhas e vinhetas. Atua como conselheiro municipal de políticas culturais e membro do COMPIR, além de participar do Fórum de Hip Hop de Sorocaba e do Fórum de Hip Hop do Interior desde 2002. Só para... que é COMPIR? É Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Tá. Viu? Então, feito esse perfil, apresentado esse perfil, claro que ele é só um resumo. Vamos acrescentar um pouco mais? Bora Você lá. Nasceu em Sorocaba. Sou sorocabano Então, da Gema. como foi a infância, como foi a adolescência e como surgiu o rap na sua vida? Então, eu lembro que a Itavuvu era de terra ainda, e eu vivia brincando com meus irmãos ali na Atanásio Soares, que também era de terra, né? E eu morava na Ministro Salgado Filho. Então, na rua de cima, eu com 5 anos de idade, eu me perdi lá. Me perdi, porque eu sei o que aconteceu, eu fugi de casa com 5 anos. E daí, o meu amigo Benedito Batista Machado, que é o DJ BND, a mãe dele, o pessoal me achou ali e levou embora. Eu queria fugir, mas não fugi, voltei para casa. E quando eu tinha quase 7 anos de idade, eu realmente fugi de casa. Qual que era a ideia de fugir? Era de conhecer outros mundos além da residência? Não, na verdade, assim, o que acontece? Eu, na minha consciência de criança, eu lembro que eu sou de uma família de 9 irmãos. Então, a gente passava dificuldades dentro de casa, né, daquelas famílias antigas. Então, a gente também fazia o fim de feira, né, que era aí no final da feira, pegar o resto que sobrava da feira e tal. Inclusive, eu fiz uma música que chama Tomate Cru, que é em referência a essa vida que eu tive também, né? Que era buscar o que sobrava da feira, né? E aí, com todo esse sofrimento e tal, além de tudo, meu pai não deixava a gente brincar na rua. E isso, como criança, eu quero brincar na rua, porque daí eu brincando com meus amigos na rua, e tava as máquinas passando lá para passar o asfalto lá, né? E eu peguei um patins e fiquei brincando com patins como se fosse carrinho de rolemã. E fui parar debaixo da roda do trator. Na hora que eu voltei para casa, mas apanhei pra caramba. E eu não sabia que aquele apanhar do meu pai era de nervosismo dele, de que eu morresse lá, né, que a máquina passasse por cima de mim. Eu fiquei na revolta com aquilo, já fugi de casa. Aí, né? Foi aos 7 anos. 6 para 7. 6 para 7 anos. E como foi essa aventura? Assim, fugir de casa com essa idade ainda, sempre uma aventura perigosa. Essa aventura, na verdade, eu vim parar no centro de Sorocaba. E aí no centro de Sorocaba virou como se
aquelas pessoas que vão no centro de São Paulo pela primeira vez, né? Isso estava acontecendo comigo, criança, olhando tudo, né? Aquela coisa de criança. Eu fiquei olhando a Casas Bahia, né? Que a lojas Americanas, Arapuã, né? Que existia Arapuã também em Sorocaba. Depois eu fui no Jumbo Eletro, na rua 7 de setembro, e comecei a andar, só que eu comecei a sentir fome, daí eu comecei a pedir, me dá. Aí, na verdade, eu acabei virando trombadinho em Sorocaba, que daí eu morei, e aí meus pais procuravam eu, e eu fugia, sempre fugindo, e isso durou mais ou menos uns 8 anos que eu fiquei na rua, fazendo de tudo, usando de tudo, fazendo de tudo. E daí... E seus pais não te procuraram? Meus pais sempre me procuraram, sempre. Então, essa saída, a primeira vez que você saiu já foi para 8 anos, já não teve indas e vindas. Não sei se na época, acho que não, porque o Estatuto da Criança, isso tem a ver com o Estatuto da Criança, que foi depois. Conselho tutelar não tinha na época, eu acredito que não. Não, tinha juizado de menores. Juizado de menores, né? Que inclusive lá no Mangal tinha o juizado de menores lá. E então, seus pais chegaram a procuraram você? Muito, te acharam? muito. Antigamente que tinha o carnaval na Afonso Vergueiro, em 86, mais ou menos, 87, tinha uma pista de minibug ali do lado do antigo posto perimetral ali, de frente ao Shopping Sorocaba. Não sei se você lembra. Que década que era essa? Pista de década de 80. Era uma pista de kart eu trabalhei nessa pista. Eu lembro que quando eu era criança eu passava lá em frente nessa pista de kart. Eu trabalhei nessa pista na época. Aí o que acontece? Tinha também ao lado ali, tinha aqueles parques que paravam ali, né? Acho que agora é o McDonald's ali, aquela parte ali, né? E minha mãe sempre me achava e eu sempre fugia. Falava, não vou voltar, não quero voltar, não quero... uma coisa de criança, não quero, e ficou por isso mesmo. A minha mãe tentou me levar, mas eu no meio da multidão sumi. Mas seus pais vinham procurar você por conta própria ou chamaram a polícia? Por conta própria, chamavam polícia, faziam tudo. De tudo. E você sempre conseguia sair, escapar. E como é que foi? Voltando ao primeiro dia em que você saiu de casa e chegou à cidade, deslumbrado com o tamanho da cidade, com a efervescência aqui do centro de Sorocaba, como é que foi a vida real, assim, o dia a dia real de ir buscar comida, onde comer, onde dormir? Como é que foi isso? Com certeza isso não sai da sua cabeça. Foi assim um choque muito grande, porque quando você é criança, você entende que o adulto ele vai te acolher. Mas infelizmente eu sou uma pessoa preta. E o racismo, ele existe desde quando eu sou criança. Então, assim, eu passei por muitas situações constrangedoras. Tipo, lembra uma? Dá para citar uma? Eu lembro uma que eu fui pedir, a pessoa estava comendo, eu fui pedir para a pessoa, e a pessoa falou, sai daqui, seu negrinho. Para mim, eu nem entendi nada, né? E saí para lá. E depois a pessoa me chamou de... seu macaquinho, sai daqui. Essas coisas assim que foram pegando bastante. Em outro pedido, né? Por exemplo, você recebeu uma reação como essa. Exato. E como é que... claro que com essa idade, 6 para 7 anos, a criança, embora sem ter a consciência de que existe racismo, de que existe esse preconceito, ele, embora sem ter essa consciência, mas ele já vê que é um xingamento, que é uma palavra dura, assim, para machucar. Exato. Porque só a partir do momento que ela sai daqui, seu negrinho ou seu macaco, já é ofensa. Como é que foi na época, como criança, com essa idade, 6 para 7 anos? Eu não me importei. Não se importou? Eu não me importei porque eu nem sabia o que eles estavam falando. Então, eu estou perguntando justamente para contextualizar esse sentimento, essa reação, naquele momento, para uma criança de 6 a 7 anos. Era uma criança, então não tinha noção. Tinha noção da consciência. Na verdade, eu saí e fui pro próximo. Foi pro próximo. Nem me importei, fui pro próximo. E assim, outras pessoas me trataram de outra forma.
Aí você encontrou quem te tratou normalmente, assim? Sim, tem uma pessoa... Dignamente, vamos dizer assim. Tem uma pessoa que eu lembro dela até hoje, que eu não sei como que essa pessoa está hoje, mas de vez em quando encontro por aí, né? Que é o professor Paulo. Ele era professor na CM, eu acho que ele se aposentou na CM, mas eu não sei o sobrenome dele, mas é o professor Paulo, um senhor, uma pessoa grande ali, ele sempre morou no centro ali esses últimos tempos. Mas o professor Paulo, ele me pegou na mão e foi ali, comprou coisas para me comer, deu um monte de conselhos para mim e falou para mim, se cuida, o mundo não é fácil, mas você tem que seguir. E aí, como é que você seguiu? Eu continuei trombadinha. Aí, na época... Mas trombadinha em que sentido? Assim, em sentido menino de rua morador solto? De rua, de ficar pegando coisas, de fazendo coisa de trombadinha mesmo, e isso você, tipo, você dormia na rua, assim, tudo, mas durante vários meses, vários anos? Vários anos desse jeito. Aí eu fui pra... Na época e te davam dinheiro? Como é? Davam dinheiro, davam você um monte de pedia coisa. dinheiro? Depois eu comecei a vender rosa também. Comecei a vender rosa, comecei a vender mentex, comecei a fazer... trabalhar. Mentex, pessoal, é bala? Uma bala. Nessa época você encontrava outras crianças na sua mesma situação assim? Você andava em grupo com essas crianças? Sim. Foi? Sim, eu comecei a me enturmar com outras crianças que também estavam na situação. Com meninos negros e não negros também, que na rua todo mundo sofre junto. Que também viviam na rua. Viviam na rua. E aí, para dormir... Nós tínhamos família, todos nós tínhamos família, mas todos nós estávamos fugidos de casa. Por N motivos, como o seu, por exemplo. Exato. E andar junto assim, grupo era uma forma de proteção também. De a gente não apanhar dos maiores, né? Sim. Então a gente andando em bando, é mais fácil para a gente se defender, né? Então... Onde vocês conseguiam dormir? Arrumar lugar para dormir, por exemplo? Por exemplo, tem aquela entrada ali do Sorocaba Clube, que é tipo uma área, né? Então, pulava ali, ficava ali, dormia ali no cantinho. Antigamente, as casas não eram uma prisão, né? Elas eram todas abertas, então você tinha muita área pro lado de fora. Então, essas áreas... Eu entrava ali, ficava quietinho ali. Ali, por exemplo, o muro daquela varanda, né, do clube, ele é uma proteção natural. Uma proteção, isso. Então ali ninguém te vê. Até porque ninguém te via. E também o frio, né, o vento, essas coisas, você acabava ficando ali. Mas era outras épocas. Em época de vento, de frio, por exemplo, se cobria com papelão? Papelão, até no chão, papelão, tudo. E você andava de pé no chão? Às vezes de chinelo, às vezes com calçado. Cada dia era um dia, né? Quantos anos você ficou assim na rua, morando na rua? Eu fiquei dos 7 até perto dos 13 anos. 13 anos. E aí, o que mudou em seguida? Então, aí o que acontece? Naquele tempo, tinha ainda o trem de passageiros. No trem de passageiros, eu entrei dentro do banheiro e fui parar em São Paulo. Aí foi os meus últimos dias. Uma nova etapa na sua aventura. Em São Paulo, o que aconteceu? Em São Paulo a mesma coisa. Eu vivia lá, só que eu ficava na Praça da Sé. Só que naquela época da Praça da Sé era perigoso, né? Época da Rota. A Rota matava muitos jovens em São Paulo, tudo. Aí já era década de 90, né? Aí já era... Era, na verdade... 80 ainda. Era 80 ainda. E nessa época os seus pais continuavam te procurando mesmo em São Paulo? Meus pais continuavam me procurando em Sorocaba, mas eu estava lá em São Paulo. Daí eles não sabiam, nem sabia, continuava lá em Sorocaba. Nem sabia. E quanto tempo você ficou em São Paulo, mais ou menos? Ao tempo eu não tenho a dimensão. Mas assim. A vida lá era semelhante tinha de pedir, de vender bala. Era a mesma coisa, né? Tudo, não tinha muita diferença. A dificuldade de quem mora na rua, ela é sempre ou igual ou o dobro. Né? Porque tem que matar um leão por dia, né? Não, às vezes você está do lado de uma pessoa e aquela pessoa está te fazendo maldade e você não está vendo. Né? Então, existem várias situações, né? Assim, hoje... Está te fazendo ou pode te fazer.
Inclusive à noite, Inclusive dormindo. Quando à noite dormindo, você está vulnerável, né? Então, qualquer pessoa que você conversava, você conhecia, você sempre tem que estar desconfiado daquela pessoa. Desconfiado 100%. Sempre que estar com o olho aberto, porque você não sabia quem que era. Não sabia nada. Eu tenho um camelô aqui em Sorocaba que chama Paulo também. Só que esse eu sei o sobrenome dele, que é o Paulo Leite. Ele vive ali na Braguinha vendendo água hoje, né? Antes ele era tipo hippie, né? Mas ele morava na rua também. E a gente fazia uma troca. Ele defendia nós dos grandes que queria bater, e a gente arrumava comida e a gente ficava tudo bem, entendeu? Então, o Paulo é uma dessas pessoas que... Ele era maior que vocês? Ele era mais maior. Ele defendia vocês? Defendia nós. A comida que vocês arrumavam, compartilhava com ele? Compartilhava com ele, Já era uma organização. Já, praticamente. Uma espécie de organização. Praticamente. Então, já era uma organização social. Isso potencializou muita gente. Olha, temos mensagens aqui também no YouTube. Legal. Quero agradecer a todos pela audiência. A Kali Hot mandou uma mensagem aqui. Márcio Brown, além de ser ícone da resistência negra e da cultura hip-hop em Sorocaba e região, é inspiração para gerações. Parabéns, grande abraço. Muito obrigado pela mensagem, Kali Hot. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Kali. Obrigado, de coração aí. Pegando onde a gente parou, em São Paulo, quanto tempo mais ou menos você ficou? Inclui aqueles 8 anos? Inclui isso, São Paulo? Inclui um pouco isso. E o que aconteceu que eu mudou voltei, de novo? Você voltou? Então, o que acontece? A Rota, ela inclusive tem um livro, Rota 66, né, do Caco Barcelos, que a Rota matava. Então eu sabia, ouvia as pessoas, cuidado com a Rota. E aí eu tava dormindo lá no ventinho que sai do metrô, aí era mais ou menos umas 5 horas, e um monte de trombadinha, né? E 5 horas da manhã mais ou menos, aí ouvimos o barulho do camburão. Parou, desceu um monte de polícia e foram na nossa direção. E aí nessa um dos policiais engatilhou, naquela época eles andavam com 12, né, 28, né, não sei, não me recordo quantos, só que era de gatilho, né, de engatilhar, né. Aí ele gatilhou na minha boca, levantou olhou bem no meu olho e falou: ou você corre ou você morre, neguinho. Que dor, hein? Que dor. E eu fiquei olhando para ele, assim, não sabia o que fazer. E aí eu simplesmente corri, fui parar na linha do trem. Aí eu comecei a chorar, não sabia o que eu fazia, o que eu vou fazer agora da minha vida. Comecei a pensar. Aí comecei a pensar na minha mãe. Falei, acho que eu vou voltar para minha casa, né? A minha mãe, daí eu quero minha mãe, daí como eu quero minha mãe, comecei a falar como eu quero minha mãe, e aí eu fui para a rodoviária, né, pela linha do trem, fui na rodoviária, chegou na rodoviária, tinha o juizado de menores, falei, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou voltar? Tava tudo sujo e tal. Aí eu pensei naqueles artistas que eu via na rua, que eles faziam teatro na rua e tal, comecei a pensar neles, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, eu fui lá, daí eu comecei a chorar, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, 13 anos. E aí eu fiquei ali, eles falaram, como que nós vai fazer com esse moleque agora? Vamos levar ele pra FEBEM. Aí eu comecei a chorar, não, eu quero minha mãe. Aí eu comecei a chorar, daí eu fiquei assim, baixado assim. Aí apareceu uma mulher preta, policial. Ela falou, não, eu levo esse menino para Sorocaba, porque eu estou indo agora embora para minha casa, de folga, eu levo ele embora. Aí que eu comecei a chorar ainda. Aí eu chorei um monte. Uma policial civil ou militar? Militar. E daí essa policial chegou na rodoviária, pegou a veraneio e me levou para casa, na Vila Carol, lá no bairro, né? Você viajou então de São Paulo a Sorocaba com a policial? Isso, de São Paulo a Sorocaba a gente veio na veraneio, na viatura? Não, de cometa. Foi de cometa. Tá. De cometa, e depois chegando aqui na rodoviária a gente foi de veraneio. Aí chegando lá, o camburão, aqueles camburão antigos, né? A gente sabe como que é. Cinza. Aqueles grandão assim. Né? Exato.
E aí eles chegaram lá, deixaram eu dentro do carro e foram bater lá e chamar minha mãe. Só que eles não queriam devolver eu para minha mãe. Eles queriam prender meu pai e minha mãe. Minha mãe e meu pai nem sabiam o que estava acontecendo. Não, esse menino faz muitos anos que a gente está procurando. Aí falaram tudo para eles. E daí, a partir desse dia, eu falei, não, vou mudar a minha vida, né? Porque eles deram um chá de orelha em mim ali, né? Antes de me deixar. Falaram, a gente não vai bater em você, não vamos fazer nada com você, mas mude de vida, menino. Mude de vida. Pegue essa chance e mude de vida. E aí foi o que eu comecei a me envolver com os meninos do bairro, com os bailinhos. Aí você voltou a morar na casa dos pais. Voltei a morar na casa do meu pai e da minha mãe. Tá. Meu pai era vivo ainda, né? Minha mãe também. E seus irmãos estavam lá também? Meus irmãos todos. E um irmão meu, que é um irmão mais velho, que viveu a vida inteira preso. Então, o que ele passava, eu tentava não passar mais por aquilo. Eu falava, não vou dar mais esse gosto de sofrimento para minha mãe, né? Aí eu acabei me envolvendo com o hip hop, né? Daí eu e como é que, rua. qual foi o momento ou instante em que você se deixou ou foi, vamos dizer, influenciado pelo hip hop? Você antenou uma música, foi alguma... O que foi? Então, o meu irmão, não o mais velho, um abaixo do meu irmão, do mais velho, ele era um cara que vivia imitando o Michael Jackson. Ele vivia nos bailes, ele vivia com cabelo garfiado, Black Power. E um dia eu estava lá na Praça Coronel Fernando Prestes, no carrinho de cachorrão lá do Azeitona, né? Muita gente conhece Azeitona de Sorocaba. E ele passou com um grupo de pessoas tudo chique, assim, e tal. Eu falei, o que esse negão tá indo? Aí eu fui atrás, né? E ele foi subindo em direção ao Clube 28 de Setembro. E na hora que eu virei o Clube 28 de Setembro para olhar assim, tinha um mar de gente preta lá, um monte de pessoas negras. Eu falei, que lugar então, esse? Você acompanhou o seu irmão, né? O meu irmão mais velho. Que passou com o grupo. Isso. Tá. E daí na hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, como é que deve ser lá dentro? Na Rua Machado de Assis. Uma Rua Machado de Assis. Você descobriu um mundo novo, né? Um outro mundo. Eu falei, nossa, daí eu comecei a ver o pessoal, os amigos do bairro, né? Comecei a ver, caramba, eu acho que eu tenho que entrar aí dentro. Aí eu não podia entrar, né? Não podia entrar. Aí eu pulei. Aqui, ó, o dirigidor legal mandando mensagem aqui, ó. Márcio Brau fez muito pelo movimento hip hop em Sorocaba. Valeu, dirigidor legal, pela mensagem. Valeu, digitador legal, valeu. E aí o que acontece? Eu pulei lá dentro do 28, e fui entrando, e aí tinha uma roda. Essa roda, eu falei, eu vou entrar também. Daí eu fiquei imitando lá, eles começaram a falar que eu tava imitando o James Brown. O Brauzinho, lá, Brauzinho. Aí o pessoal começou a me chamar de Brauzinho. Daí que surgiu o apelido. Daí que surgiu esse apelido também. Né? Eu na hora, xinguei os caras, chamar, nem sabia que eles estavam falando pra mim, pensei que eles estavam até me xingando, né? Eu falei, não. Aí eu comecei, sabe, prestar atenção mais nesse tipo de música, nas músicas que estavam tocando lá dentro, as músicas que o meu irmão estava ouvindo, né? O que estava acontecendo com o movimento cultural da juventude negra, né? Mesmo eu não sabendo, mas eu comecei a prestar atenção e aquela música, todo lugar, eu comecei a gostar. E em São Paulo mesmo, eu vi um grupo de jovens tirando foto. Aí, alguns anos depois, eu descobri que aquela foto era uma capa de um disco. Era uma coletânea da equipe Dinamite, que estava lançando a primeira coletânea deles de artistas de São Paulo, que era MC Pomel, Comando de MC, eles estavam tudo nesse disco. E aí foi que fortaleceu. A Erika Francine aqui, ó. Márcio Brau é referência dentro do movimento hip hop, do movimento negro de Sorocaba.
Valeu, Érica, pela mensagem, muito obrigado. A audiência aqui tá a 1000, hein? Obrigado, Érica. A Érica, ela é meio suspeita aí e tal, né? Mas ela acompanha eu aí há alguns anos, então ela sabe muita coisa aí dessa luta, né? Sim. Então, ela também tá... E nesse lugar que você foi, assim, além de estar cantando música, tinha dança também, tinha outras atividades? Tinha dança, o breaking já pegava, né? Porque o breaking começou a pegar em 83 aqui em São Paulo, Porque o movimento hip hop, além da música, tem o break, né? A dança e tem o grafite, né? São esses 3 elementos, né? E a poesia. E a poesia. Na verdade, o hip hop, eles são 5 elementos. Começou com 4, depois 5. Começou com o DJ, que era o DJ que, né, movimentava, né, as festas e tal. O DJ, depois o breaking, que era a galera dançando o que o DJ estava tocando, né? E depois o grafite, que o grafite era o que eles estavam fazendo na rua. Né? E o próprio DJ precisou mandar a mensagem para todo mundo para falar assim, olha, fulano, sua mãe tá na porta esperando, olha, tira o carro lá não sei da onde. E depois começou a agitar a própria galera para animar a galera e a galera ficar mais, né, a festa tem mais graça, né? Sim, daí que entrou o rapper. E aí que entrou o MC. É o MC, O MC, que o MC é o mestre de cerimônia que faz toda a narrativa ali da festa. Depois o MC virou o rapper, né? A música eletrônica, que é uma música preta, periférica, que hoje é música de playboy, né, que a gente fala, ele foi o início do rap na música eletrônica. Se você pegar o grupo Enigma, né, o próprio MC Hammer, o ICMC, são todos esses... Você vê hoje... É muito mais nítido que eles estavam cantando rap na música eletrônica. Só que como a música eletrônica era um pouco mais aceito pela classe alta, passou, nem virou rap aquilo. Mas aquilo era rap. Aquilo era rap. Então a gente já estava ouvindo o rap dentro da música eletrônica, porque o pessoal do rap também sempre lançou, junto com os DJs, os remixes. Né? E os remixes sempre era música eletrônica. Você tinha uma versão álbum, versão rádio e versão baile, né? Que a gente falava. Então, dentro dessas versões, a música eletrônica. E a música eletrônica, eles tocavam o rap dentro das festas deles, achando que era música eletrônica, mas eles estavam tocando rap. E nesse momento, no 28, que você descreveu, que acompanhou seu irmão e se surpreendeu com muita gente que estava lá, ali já estava sendo feito rap ou ainda não? O povo ali já estava fazendo rap ou ainda não? Não, ainda não. O povo estava na dança. Na dança. O forte nosso em Sorocaba foi o DJ e a dança, né? E a dança. Porque todo jovem que vinha lá do Parque São Bento, do Laranjeira, do Mineirão, todos esses lugares, eles iam para curtir a festa. Como hoje a gente vê os estudantes que fazem festas e tal, era a mesma forma, só que dentro do clube onde tinha as festas de adulto. Aí o DJ Nelson Massana, que é o percussor aqui em Sorocaba, ele começou a tocar as músicas que tocava nos bailes adulto, nos bailes dos jovens. Entendeu? Então aquilo foi dando mais força para o rap chegar com peso na juventude de Sorocaba, né? E quando começou o rap propriamente dito? Mas é possível identificar o momento? Mas em Sorocaba, mas São Paulo e outras cidades já tinham rap já, né? Sorocaba ainda não tinha chegado o rap. Na verdade, o rap brasileiro é São Paulo, Brasília e BH, né? Então, Rio também. E o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é onde chegava... os discos, né, chegavam, as festas, começava no Rio de Janeiro, depois espalhava para os outros lugares. Então é possível identificar o momento em que o rap começou em Sorocaba? É possível. Década de 90? Que eu digo, não só curtir, né, das pessoas fazerem também. Fazerem né? rap, Não, aqui começou, acho que 88. Em 88 o pessoal começou fazer,
Depois eu comecei... E você começou em quando? Eu comecei em 89 dançando, aí logo em seguida eu comecei o meu primeiro grupo, era o Juventude Negra. Juventude Negra. Juventude Negra. Você começou a compor também ou, Sim, ou só falar, cantar e cantar? Sim, não, eu compus, eu fui compondo, porque eu fiz a minha primeira música que eu escrevi, foi sobre mim mesmo, falando sobre os menores abandonados, menores de rua. E aí eu fiz um refrão chamado "E o homem do poder finge que não vê". Porque a gente vê um monte de crianças para rua sofrendo e tal. Quem realmente tem o poder da caneta, para ele tanto faz aquilo. Então, quanto mais tiver pessoas na rua sofrendo e tal, mais ele vai conseguir atingir, através da cidadania, uma busca de recurso que era para nos atingir, mas ele finge que não vê. Então, eu fiz uma música pensando nisso, exclusivamente falando para o presidente na época, né? Para o presidente, que eu ouvi esse disco da coletânea da Dinamite, que aí a música do Comando de MC pegou muito nas festas aqui em Sorocaba. E a música era uma referência, ele pegou seguindo uma música americana. E aí ele fez o refrão chamado, que é assim o refrão: nos enganou, então se exploda presidente, nos enganou, então se exploda presidente. Isso nos anos 80, né? Aí eu falei, não, olha, acho que tem a ver comigo isso, e eu comecei a fazer. E o homem do poder finge que não vê, e o homem do poder finge que não vê. Vocês estão ligados que o menor de rua anda pela rua abandonado, ele viciado, e o homem do poder finge que não vê. Tem muita coisa que eu não lembro, assim, mas o refrão, por não cantar todos os dias, você acaba esquecendo. Mas é mais ou menos nessa pegada. Como eu não gravei e não tenho ela composta, eu acabei deixando ela e ficou, né? Mas o refrão é sempre... Eu lembro porque todo mundo pergunta, qual que foi? Foi essa, né? Então, o refrão ainda eu lembro, mas o estrofe eu não me recordo. Mas era uma crítica ao presidente que estava na época, eu não me recordo quem estava. 88, José Sarney. O Sarney, né? Que teve aqueles problemas, né, com a alimentação. 89 teve eleição que elegeu o Collor. Exato. Cada dia era um preço no supermercado, né? Como estava acontecendo com o presidente anterior aí, né? Que a gente não quer nem ficar dando crédito para ele mais, né? Então, era difícil para a população. Então, isso fazia com que mais famílias estavam, no fim da feira, pegando o que sobra, né? Então, isso... Eu vi um vídeo dessa época aí também do Sarney, que muitas pessoas, assim, já iam para o supermercado fazer a compra do mês, porque não sabia... qual que ia ser o preço no dia seguinte. No dia, tipo, vamos supor, um produto estava custando R$5 hoje, amanhã poderia estar custando 100. Os preços aumentavam absurdamente. Ficava aumentando, nessa época que era a moeda URV, né? A moeda. A URV era uma unidade URV, Unidade Referencial de Valor. Ela era uma transição de moedas. Era uma transição, que eu lembro, era uma transição de moedas. Aí, enquanto adaptava, aí tinha... ela valia tinha valor, unidade referencial de valor. Eu lembro que para tentar assim, conter a inflação, ele até mudou a moeda, que era do Cruzeiro, foi para o Cruzado. Né? Então, tinha... eram tempos malucos, né? Assim, de moeda. Só que não deu certo. Cruzeiro novo. Que solucionou por um tempinho. Cruzado novo. Vários planos, você se perdia. Exato, o Brasil tomava vários cruzados naquela época. E não resolvia o problema do povo. Então, uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte também, em cima do que você falou. Uma das, vamos dizer, uma das características do rap e do hip hop, de uma forma geral, é a resistência. Resistência, eu sempre gostei de entender, vamos ver se a gente decifra. Por exemplo,
você usando a sua experiência de garoto de rua, que viveu na rua, experiência dolorosa. Quando você falou essa cena do policial mandando você, eu imaginei a cena na minha cabeça, e você contando assim, dói na gente que está ouvindo. Imagino o quanto doeu para você naquela época, e imagino que ainda dói como uma caixa de ressonância ao você recordar aquilo com a elaboração de pensamento pela vivência que você tem de adulto hoje. Sim. Então imagina o terror, muito, né? Sim. Não, e o policial dramático. Mesmo assim, dramática. Podia ter atirado mesmo com você correndo, né? Imagina que nas minhas costas. Eu falei, foi isso que eu pensei na hora. Mesmo que ele me mate pelas costas, eu vou correr. Porque era a única coisa que eu podia fazer naquele momento. E você não podia ficar parado, porque se parasse... Ele poderia levar eu para a FEBEM ou então me bater ali. Eu nem sei o que aconteceu com os outros garotos, viu? Nem sei. E a gente estava bastante lá na e os policiais fizeram isso com outros também, né? Com certeza. Todos correram, com certeza. Eu só vi eu chegando na linha do trem. E entre os garotos havia outros garotos negros também, acredito. Tinha. É possível que ele tenha falado essa frase horrível para muitos outros. É possível que tenha matado outros lá também, né? Talvez outros que não correram acabaram. Então, é por aí que eu quero formular a minha pergunta. Como é que se configura essa resistência, na sua opinião? Tomando por base que você, usando a sua vivência, a sua experiência para escrever uma letra de rap, você recorda, você extravasa uma revolta, a raiva também, mas ao mesmo tempo existe uma impotência, porque aquela letra, ela não vai mudar esse cenário, ele não vai mudar o que aconteceu, a letra não vai mudar o que aconteceu e nem o que está acontecendo, mas mesmo assim ela vem com uma força incrível, ela se manifesta com uma força como se muitas vezes nesse momento em que você se inspira numa dor para escrever, ela vem como se fosse uma psicografia, uma espécie de psicografia. Sim. Ela baixa na sua cabeça. Exato. Então, por que acaba sendo uma atitude de resistência? Que ideia você faz dessa atitude no sentido em que ela configura uma resistência? Mesmo com essa dificuldade que eu falei, você sabe que ela não vai ter poder de mudar na prática a realidade, mas ela vem, ela protesta, ela insiste e vira letra de rap e vira um rap. Exato. A resistência para mim é ancestral. O meu povo africano, os meus antecedentes, eles sempre resistiram. E a nossa história como população africana, população preta mundial, ela resiste para sobreviver. Então, quando a gente resiste no dia a dia, aquela resistência também é ancestral, porque aquilo vai refletir no futuro, vai ter outras leituras, outras formas da gente encarar aquilo, mas é para a gente não deixar morrer o nosso legado como ser humano, porque quando as pessoas nos tratam diferente, porque a gente tem uma pigmentação mais escura, e eles nos classificam de tal maneira de que nos faz pensar que nós somos menos do que eles. Só que, na verdade, eu sinto pena dessas pessoas hoje. Porque hoje eu entendo que essas pessoas que têm preconceito porque um cidadão, uma cidadã negra ou preta, ela está num cargo de gerência, um cargo de chefia, ou ela é um médico, uma médica, ela pode executar melhor aquela atividade. Então aquela outra pessoa
que não é negra, não é preta, começa a atacar aquela outra pessoa simplesmente porque ela tem medo de perder o cargo dela, porque aquela pessoa preta pode executar melhor aquela função naquele trabalho. Então, eu encaro a resistência em todos os setores da sociedade como uma resistência de uma atitude ancestral. Porque essa atitude é o que nos faz entender que nós não temos que cair nas conversas que são colocadas, porque uma coisa é a gente aceitar o que a internet coloca, outra coisa é a gente viver isso todo dia. A gente viver tudo isso todo dia nos faz continuar insistindo que essas pessoas que falam que nós estamos falando, que nós falamos é mimimi, o que nós estamos querendo cota é mimimi, é porque ela não sente o peso da escravidão nas costas no dia a dia. O peso da desigualdade social todo dia. Ela não sente o que a gente sente quando a gente está passando na mesma calçada com uma pessoa branca e aquela pessoa branca atravessa a rua, para ela está tudo bem. A gente engole e segue a nossa vida. Então, isso para mim é resistência. A resistência tanto na cultura, na saúde, na educação, é a mesma. Ela não muda. Então, assim, o que Zumbi dos Palmares passou, Dandara dos Palmares passou, é a nossa resistência que permite a gente existir e não desistir de ser cidadão e cidadã de bem. Porque o que querem pra gente é que a gente esteja nas cadeias. E hoje a gente está na universidade. Quando a gente pede cota na universidade, é porque a gente não quer a cota da cadeia para nós. Se eles querem a cota da cadeia para nós, eles que peguem para eles. Nós não queremos. Uhum. Boa. Eu tenho que aplaudir, viu? Porque aquilo que a gente colocou no card é mensagem, é consciência, barra resistência, que dialoga muito consciência e resistência. É hip hop, é rap, é Márcio Brown e outra galera em torno. Agora, como é que está o rap aqui em Sorocaba? Como é que ele hoje se configura? O Márcio continuar, é por isso também que a grande mídia, as altas classes querem reprimir o hip hop. O hip hop não tem o espaço que deveria ter, porque a grande mídia reprime por causa disso, porque o hip hop mostra a realidade, mostra a resistência. E é o que a mídia não quer. A mídia quer vender sonhos, quer vender uma realidade paralela. Talvez seja por isso também que o hip hop é tão discriminado, né? Então, na verdade, eu acho que o rap, o hip hop, ele veio para ser um caminho para nós. Se esse caminho nosso não é o caminho deles, deixa eles no caminho deles. Se eles gostam ou não, para nós não importa. O que importa é que o nosso povo está ouvindo. Quando a gente tinha, e a gente contava nos dedos, quantas pessoas curtiam aqui em Sorocaba, hoje a gente vê o rap tocando no Lago Azul. A gente vê lá na Vila dos Ingleses. A gente vê lá no Mont Blanc. A gente vê no City Castelo. O povo está fazendo as festinhas e tocando rap nas suas festas. Ou seja, aqueles rap que eles discriminam na internet e tal, para poder querer se aparecer. Para dizer, olha, que eu tô antenado, mas eles não sabem nada. Eu fico em dúvida se isso é bom ou não é, quando a classe alta, a classe opressora, ela se apropria de manifestações culturais, como a que você está descrevendo, do povo. Sim. Do povo oprimido. Se isso é bom ou se não, e quando é bom e quando é ruim. Não, eu entendo que para nós é bom. Porque mais gente está tendo acesso. Que atravessa fronteiras, né? Existe uma música
do Racionais, que ele fala assim, o Mano Brown fala assim: eu entrei no seu rádio, você nem viu. Tomei seu filho agora quer ser preto. Ah, quem diria? Você tá entendendo? Então, para nós, tanto faz. Se eles não querem vir dialogar, conversar com a gente, olho no olho, como eu e vocês, nós estamos aqui, nós estamos sentindo a energia da verdade aqui. Eu não estou aqui falando para vocês uma história que eu não vivi. O rap, ele fala histórias reais. Se a nossa realidade está do outro lado da sociedade burguesa, então é lá para nós, é lá que nós tem que estar. Nós não temos que estar do outro lado. O Racionais também, no Negro Drama, ele fala, eu não lembro o verso, mas a ideia é assim que o seu filho me imita. Tem um verso lá. Você está entendendo? Agora você é contra mim, a ideia é essa, não está assim no verso. Mas o seu filho me imita, isso está num verso que diz isso. Exato. Então, assim... E isso aconteceu também, essa apropriação, né? Preconceito, e posteriormente aí o ritmo fez sucesso, ganhou a adesão popular, né? E acabou as classes opressoras também se apropriando e usando também. Aconteceu com o samba, né? Aconteceu com o pagode, aconteceu com o rock. Exato. O rock dizem que o rei do rock é o Elvis Presley. O rei do rock ele vem do ragtime, do rhythm and blues, Little Richard, essa turma. Sim. Ele veio bem antes, né? Greta Thunder, Greta... É Thunberg, né? Thunder, Greta Thunder. Greta Thunder. Entendeu? Veio o ritmo negro norte-americano também. Sim. Inclusive o que eu citei, a música eletrônica, que é música o que eles eletrônica mais consomem. também, exatamente. E a música eletrônica é da favela, periferia. Exato. Com o rock também. Sim, o rock. Praticamente, se você olhar nos ritmos, são poucos ritmos que brancos criaram. Se você olhar, existe uma apropriação cultural em todos os segmentos da cultura mundial. Então, a apropriação, ela não está só na cultura, né? Ela está também na Lei 10.639, que é a primeira lei que o presidente Lula assinou em 2003, né? Que agora faz mais de 20 anos essa lei, e ela não é cumprida, né? Ela não é aplicada porque é a lei de ensino da cultura e da África e africanidade dentro das escolas. Então, quando essa lei ela é aprovada, automaticamente o movimento negro brasileiro ele também pede cotas no setor público, né? Tanto para a gente entrar na universidade, como também para a gente ocupar os cargos da universidade e do serviço do setor público. Hoje, a gente tem um sistema de olhar, né, de etnias. Quando você vai você pede, né, cotas, alguém vai ter um grupo fiscalizador que vai olhar isso. Mas antes não. Antes tinha pessoas brancas pegando as cotas na universidade e as pessoas que deveriam ocupar aquelas cotas não iam, porque era só você declarar. Você se declarando, você já entrava. Então, se a população não negra estava criticando as cotas, que esse negócio de cota, todo mundo é igual, não sei o que e tal, mas por que eles estavam pegando o nosso espaço para eles? Eles criticavam e eles mesmos pegavam. Aqui. Porque assim, se a gente for ver na lógica, a universidade pública era para ser para quem vem de escola pública. Exatamente. Mas a universidade pública é ocupada para quem estuda em escola particular. Então, a nossa luta como movimento negro é para a gente mudar essa realidade. Porque quando o próprio Racionais, novamente, né, o Racionais colocou na música deles, do disco Sobrevivendo no Inferno, que apenas 2% dos alunos são negros. Isso foi em 97 que eles colocaram essa frase. Então você percebe que existe uma transição de mudança, mas essa mudança ela é
muito lenta. E era real. Exatamente, era uma estatística. Era mesmo. Uma estatística. Meu primeiro ano de faculdade, o primeiro ano é muito aluno, né? Na faculdade de jornalismo. Foi década de 90, 96. Éramos em 80 pessoas. Tinham dos 80, 2 negros. Então, na própria escola onde eu estava, era, acho que na minha classe mesmo, acho que era 1 ou 2 negros. Sim. Depois, quando eu fui para o ensino médio, acho que era só 1 negro. Então, aí eu pergunto, quantos professores negros vocês tiveram? Quantos orientadores negros vocês tiveram? Quantos médicos negros vocês tiveram? Porque a oportunidade não está na igualdade. A oportunidade está no direito. De você ter o direito, de você saber que você tem o direito, e você vai lá. Aí quando você vai lá, você encontra o racismo institucionalizado. Aí você vê lá quem que vai assinar lá o seu direito de cotas é uma pessoa branca. Não que ela não deveria estar lá. Ela deveria estar lá, mas deveria ter uma outra pessoa lá para a gente ter igualdade. A igualdade de direitos, né? É o direito, porque quem garante o direito do negro tem que ser o próprio negro. Só corrigindo o nome que eu falei, da origem do rock, era Rosetta. Mas eu não lembro o sobrenome dela. Eu perguntei para o Luca aqui. Rosetta. Então, com base no que você falou, eu lembro que a gente começou a ver médicos negros com os médicos cubanos. Sim, nos Mais Médicos. Mais Médicos, no programa Mais Médicos. Aí a gente começou a ver. Feito pela Dilma. Exato. E que aí foram alvo de preconceito, de xingamento, de recepção, em alguns lugares. Exatamente. A pessoa chegava lá, você atendido por um médico cubano e esse médico é negro. E esses médicos que iam nos rincões onde os médicos brasileiros tradicionais não queriam ir. Exatamente. Eles iam atender povos indígenas, quilombolas, o sertão profundo do Brasil, onde a grande maioria dos médicos não queria ir. Sim, onde essas comunidades carentes passaram a ter, muitas delas, atendimento médico. Foi com aquele programa fantástico, maravilhoso. O nome dela é Sister Rosetta Tarp. Rosetta Tarp. Essa mesmo. Eu não lembrava o nome. Ela que é a precursora do rock, né? Exatamente. Então, colocar, e aí... Né? Só que assim, o racismo aqui está muito enraizado, porque foram mais de 300 anos de escravidão. Foi o último país a abolir a escravidão. E ainda hoje é muito racista, então está muito enraizado aqui. É um país com uma mentalidade muito escravocrata. Eu vi na programação de vocês que vocês trouxeram o Carlos Cavalheiro, né? Que é um historiador, professor aqui de Sorocaba, e ele tem uma pesquisa, né, do Preto Pio, não sei se vocês já viram, que o Preto Pio era um escravo que ele ganhou a liberdade dele e ele foi soltando outros escravos aqui de Capivari até chegar a Sorocaba. Quando chegou na divisa de Sorocaba com Porto Feliz, a polícia da época matou ele. Então, assim, muitas pessoas poderiam ter sido salvas, mas infelizmente a polícia, desde a época da escravidão, vem matando o povo negro. Então é isso que a gente gostaria que mudasse. Por isso que muita gente é contra a polícia ser militar, que ela deveria ser uma polícia comunitária para atender toda a população sem escolher se é preto, se é branco, se é pobre, não ficar defendendo só o Campolim, mas defender também o Abiteto. Não ir para o Abiteto lá para bater nas pessoas, massacrar e tal. E ir lá também para cuidar da população. Então, existe um movimento, né, no Brasil aí e que faz esse debate, né? Então, eu acho que isso também vale para a discussão, para a sociedade, porque a polícia sendo comunitária, ela vai ajudar a tiazinha do bairro. Eu vou lembrar de um policial aqui, que era o Mexerica, que virou vereador. Ele vivia, né, na Santa Escolástica ali, ajudando o povo a passar na rua e tal. É isso que a gente precisa da polícia hoje. A polícia que a gente tem, nós não queremos. Por isso que eu costumo dizer, isso é uma leitura a partir de estudos da história do Brasil. Exato. Eu gosto muito da história do Brasil, estudo há décadas, desde a adolescência. Eu hoje cheguei à conclusão, a seguinte triste e trágica conclusão: nós não saímos
das capitanias hereditárias. Nós ainda estamos nas capitanias hereditárias e não sei quando vamos sair das capitanias hereditárias. Acredito que não vamos sair jamais. Sabe por quê? Porque toda a conquista popular que nós conseguimos é a duras penas. Exato. É a duras penas. É verdade. Porque os inimigos, eles estão lá fora, mas eles estão aqui dentro também. E fazendo pressão contra o povo brasileiro. Só uma mudança de regime poderia transformar de verdade as coisas em favor do povo brasileiro. Só que mudanças se dão em dois planos. Um é revolução. Não existe essa possibilidade e sabemos que isso é utopia. Exato. O outro é mudança pelas regras neoliberais, da política burguesa neoliberal de eleição de representantes do povo. Quantos representantes de trabalhadores nós temos no Congresso? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Nós temos representantes lá dos setores que são os opressores do povo brasileiro. Você tem lá a bancada da bala. Olha que do agronegócio. Que trágico, bancada da bala. Olha que nome horrível. Você vê, cadê a bancada dos professores? Bancada da Bíblia. Não que eu seja contrário à religião, não é isso. Eu sou contrário à religião que faz da religião negócios. Exatamente. Negócios, enganando, capturando a fé das pessoas para manipular e para enriquecer. Isso existe muito no Brasil. Olha, bancada, eu falei do boi, da Bíblia, bancada da Faria Lima, bancada dos bancos. Dos bancos. É isso que existe lá, dos ruralistas. Nossa. Entendeu? É isso que existe lá. Então, enquanto não mudar essa inversão, enquanto não crescer lá a pequena bancada, representantes de trabalhadores que tem, representantes da comunidade negra, representantes das mulheres, dos homens trabalhadores e mulheres trabalhadoras, representantes dos estudantes, representantes dessas classes que hoje lutam por espaços na sociedade, as coisas não mudam. E aí também eu acho difícil demais. Então eu não tenho ilusões. Exato. As coisas não mudarão, jamais. É muito difícil, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe, né? A gente pode ter Mas, esperança. Quem sabe um dia a gente mas veja bem, lutar é preciso, resistir é preciso, conquistar é preciso, mesmo que essa conquista seja utópica. A utopia também é movedora de ações e de resistência. Com certeza. Eu tenho que fechar com essa mensagem também, tá? Legal. Porque a luta é necessária. Tudo é luta. Inclusive, do ponto de vista individual. Exato. Do ponto de vista social também tem que ser. Exato. Do ponto de vista individual, você tem que lutar pelos seus sonhos. Mas eles, com certeza, estão agregados aos sonhos coletivos. Não adianta você pensar que vai prosperar, ao contrário do que muitos dizem, prosperar individualmente. Não, ninguém é uma ilha. Você está associado a uma sociedade. Você tem que almejar a prosperidade e o progresso da sociedade, para que você, como parte dela, também progrida. Eu concordo contigo. Eu queria capitular aqui uma pergunta que você fez, que eu lembrei, que é como que está o rap hoje na cidade, né? O rap hoje na cidade, ele continua dessa forma que você colocou, dessa resistência, né, da gente olhar para frente. Ele está hoje muito maior do que nós éramos, né, no início. A gente não sabe o quanto nós temos de artistas em Sorocaba produzindo, porque hoje home studio praticamente todo mundo tem. Quando a gente começou a gravar em 97, 96, só tinha o estúdio da Do Ré Mi aqui que a gente conhecia. Depois os outros estúdios só tem em São Paulo para gravar. Hoje não, hoje em Sorocaba tem um monte de estúdio, dá para fazer um monte de coisas, né? Então,
O mercado está crescendo, inclusive o mercado da música, do rap aqui em Sorocaba. A gente está conseguindo levar artistas para fora, né? Então isso tem potencializado e mostrado que a gente está botando energia e gás nisso, né? Porque o pessoal está começando a investir, o pessoal está investindo em bons clipes. Se hoje a gente tem muitos artistas com clipes na internet, a gente vê as músicas também nas redes aí que tocam, né, as músicas. E com a internet ajudou muito essa expansão. A internet a independência, né? A independência. O que as gravadoras independentes iniciaram hoje, os artistas são independentes. Então hoje eu posso lançar uma música sozinho, sem precisar de uma gravadora. Né? Antes eu tinha que ir numa gravadora, porque era a gravadora que lançava. Sim. Hoje você pode gravar um vídeo, lançar na internet e viraliza, pode viralizar, pode ter você não precisa engajamento. Ter lançado a sua música oficialmente, mas aquele vídeo pode fazer a música surgir. Né? Então, a gente está produzindo várias coisas, inclusive o meu grupo Rap ao Vivo, o grupo, né, os principais grupos da cidade estão produzindo os old school, né, que no meu caso também sou old school, né, que a gente chama de velha escola, e a nova escola também. A nova escola está produzindo muita coisa, está acontecendo muita coisa. Tem muitos artistas que estão iniciando, que precisam desses espaços, inclusive como esse podcast aqui, para poder esses artistas surgirem, sabe? Que bom que terminamos com esse clima animador. Eu falo terminamos porque realmente terminamos. Já estamos no fim. Já estamos. Já. Nossa, olha, então como já está no fim, eu vou fazer. Então, é isso que eu vou pedir para suas despedidas, por favor. Fazer a minha despedida. Considerações finais. Vou fazer a minha consideração final aqui. Quero agradecer demais aí o convite, né, de vocês para mim apresentar um pouco da minha história. Tem muita gente que nunca ouviu. Quero dizer também que a policial que me trouxe, ela está viva, ela mora em Sorocaba e eu fui encontrar ela 30 anos depois no Conselho da Comunidade Negra de Sorocaba, que ela virou do Conselho da Comunidade. Ela não sabia quem eu era, mas eu falei para ela, a gente se abraçou, choramos muito, né? E hoje a gente é amigo. História emocionante. A gente tem essa Você aproximação. lembra o nome dela? Agora eu na minha cabeça, mas eu vou lembrar até, né, que a gente acaba muita coisa na cabeça aqui, mas depois eu vou mandar aqui para vocês o nome dela para postar junto aí. Saudação à senhora, saudação especial. Saudação, parabéns. Quero agradecer a todo mundo que me ajudou quando eu era trombadinha, de coração, para todo mundo que me salvou. Um agradecimento especial à ACM com um projeto que eles pegavam o pessoal para fazer engraxate, ao pessoal do Salesiano que criaram o projeto Prozan, que era também na Rua da Penha, e foram esses projetos que eu entendi que eu tinha que mudar a minha vida, e aí acabei mudando de verdade, e o hip hop também ajudou a eu ser uma outra pessoa, né? E essa pessoa que também é pai de família, tem 2 filhos, né, um menino, uma menina, né, uma menina que compõe poesias e tudo, sozinha, eu não precisei influenciar. Qual o nome dela? Flora Renata. Flora Renata, que Flora legal. Renata e Miguel Luiz. Miguel é mais do futebol, corintiano também. É sofredor. E o nome da sua esposa? Minha esposa é Érica Francini. Que bom. Então, assim, eu quero agradecer a minha família, meus irmãos, todo mundo, que ainda a gente está vivo, vamos continuar, né, com essa resistência ancestral, vamos prosseguir. Acompanhe, eu estou nas redes sociais como MR Brau Rap, né? MR Brau é meu nome, a sigla do meu nome, Márcio Roberto, né? Não é Mister, muita gente chama de Mister, mas não é Mister. E Brau não vem de Mano Brown, vem de James Brown, né, para as pessoas saberem. Assim como o Mano Brown vem de James Brown. Vem de também, James Brown também. Então, assim, eu quero deixar uma poesia minha, que também é um rap, que chama Coisa de Negro, tá? Que é assim: África, a nave-mãe, nossa frequência, nossa influência até na fé. Quem vive isso daqui,
força para poder ficar de pé. Coisas que é do coração, você sabe. Vibração, treme o chão, aquilo que se aprende só com seu irmão, que na hora que vamos ver, não te deixa na mão. Tem uma posição e não é um vacilão, é firmão. As ruas ensinam ser sobrevivente. E no elo da corrente consciente, o que é bom, que venha pra gente. Já plantamos várias sementes. Fartura para o povo, urgentemente. Mudar o que a pele sente. Mas de repente, a minha mente pode não somar com a sua. Mas no olhar das ruas, a vida continua. Muito obrigado. Força, resistência e consciência. E aí, Lucas? O programa Brown, hoje uma lição de vida. Uma né? lição de vida, um exemplo. Cara, o programa hoje foi muito emocionante e me fez lembrar de muitas coisas que eu passei na minha vida, que depois eu falo no próximo programa. Queria agradecer ao Márcio aqui pela presença, ao Pudim, a toda a sua audiência, as pessoas que mandaram mensagem. Lembrando também, o pessoal continuar ligado no Estúdio 48, que hoje, a terça-feira, está insanamente insana. Daqui a pouco vai ter mais 3 programas falando de saúde, de direito, de tarifa zero, e depois vai ter o Dirigidor Legal. Então fiquem conectados aí. Muito obrigado a todos em mais um episódio do Pense Comigo. Valeu, pessoal. Pense comigo, vem. Quando ele falou que passou na vida, que ele passou preconceito na escola também. Eu também passei por conta da cor da pele. Muitos preconceitos. Eu assim. e a mãe dele precisamos ir lá para resolver o problema. Foi grave. Inclusive eu até posso falar rapidinho o que aconteceu. Qual que era o meu apelido da 5ª à 8ª série? Meu apelido era Macaco. Aí. É terrível. Não é fácil, não. E naquela época, assim, não era que nem hoje, assim, naquela época se passava muito pano, sabe? Sim, então não adiantava mas eu... é que é o seguinte, eu ia reclamar. Ainda hoje, algumas direções de escola, se a gente tiver aqui no programa ainda, que eles nos ouçam. Porque, assim, nós, a população... No país, nós somos 54% da população. Em Sorocaba, nós somos 30%. Não é poucas pessoas. É muita gente. Então, assim, que a gente seja mais coerente nas atitudes. Então, eu estou acostumando dizer para as pessoas que elas não podem mais levar desaforo para casa. Então, ela tem que reagir. É no ato. Seja ligando para a polícia, porque racismo é crime, entendeu? Injúria racial. Injúria racial também é crime. Só que naquela época, como passava muito pano, tentava existir, ia para a diretoria, só que a diretora não fazia nada. Exato, mas é porque eles não querem ir para a delegacia, eles não querem fazer o que é certo. Uhum. Então eles ficam passando, não, vamos deixar. Sim. Será mesmo que é isso? Sabe? Não foi intenção. Então foi uma época de muito sofrimento, assim, para mim. Não foi bem assim, mas é isso. Se a gente não tomar atitude no ato, passa em branco. E assim, só para terminar, o meu apelido era Macaco, né? E na minha classe, tinha um único negro na classe. Sabe qual era o apelido dele? Lixo. É dramático, trágico. Era terrível, era um horror. Pessoal, então, foi, como sempre, mas hoje teve uma dose de emoções adicional. E acredito que você também se emocionou. E obrigado pela audiência. Obrigado aqui ao Márcio Brown ter aceitado o nosso convite. Obrigado à técnica, ao Pudim e ao Mozart. E eu espero que você esteja com a gente na próxima edição deste Pense Comigo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.